Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast que tem o tema de hoje, Desafios e Soluções no Varejo. E hoje, como convidada aqui, como convidados, né, Janaína Bastos, né, advogada, com vasta experiência em supermercados. Né. Contamos também com o empresário e diretor do Feirão Supermercado. É um prazer enorme recebê-los aqui. E Valquênia, colaboradora da Contagem Contabilidade, né, especialista em DP, Departamento Pessoal. Né? Sejam todos bem-vindos. Obrigada pelo convite, é uma honra. Obrigada. Obrigado, Josval, pelo convite. E vamos começar, Felipe, Janaína e Valquênia, né, com um tema, com um assunto, né, que se trata de mão de obra. Né? Janaína, eu estava escutando também alguns podcasts seus e o que a gente enfrentamos aqui na nossa região, talvez você enfrente também na Bahia ou no Sul, né? Você trabalha para mais de 20 estados, que é a questão da falta de mão de obra, né? A dificuldade de contratar. Né? O que é que você diz sobre isso? Qual a solução para isso? Se existe uma solução para isso, que a gente buscar isso eu aí. Eu tenho funcionários também. Se alguém achar a solução, por favor, passa para mim, porque eu também estou precisando. Olha, esse é um assunto geral de todos os supermercados do Brasil inteiro. A gente advoga em 25 estados e todos os estados têm sofrido exatamente o mesmo problema. E é um problema, na verdade, não só do ramo, é um problema geracional, é um problema da nossa geração atual. A gente está passando por uma nova geração, a geração Z, que tem um estilo de trabalho, um propósito de vida completamente diferente do que as gerações anteriores. E o varejo alimentício é um setor que tem um trabalho muito difícil, né? É um trabalho, em grande parte do país, de domingo a domingo, são grandes jornadas, então as pessoas não querem mais se dedicar àquilo ali. A gente tem uma oferta muito grande de vagas em outras coisas que concorrem hoje com o supermercado e hoje o jovem não quer mais trabalhar ali. Se a gente for parar para pensar que até outro dia, fazendo dancinha, balançando a cabeça, o milhinho, você conseguia dinheiro no TikTok, é muito difícil realmente fazer isso. E, além disso, essa geração também tem o problema de não se doar mais ao trabalho como a nossa geração se doa. Eles hoje não querem mais cursar uma carreira dentro de uma empresa. Isso, gente, obviamente é uma generalização pela maioria. Tem suas honrosas exceções, sim, graças a Deus existem, mas temos esse problema. E a saída para isso é a melhoria do ambiente de trabalho, a melhoria das condições de trabalho, a melhoria da maneira com que se vende uma vaga. Hoje você vai fazer um processo seletivo, você tem que fazer uma campanha de marketing para fazer um processo seletivo, não é verdade? Então, você hoje não ter um plano de cargos e salários, ou você não ter algum diferencial dentro da sua empresa para contratar, realmente torna a sua contratação muito difícil. Mas até mesmo a forma com que você faz o contrato de trabalho para essa nova geração tem que ser muito clara, tem que ser muito objetiva, porque eles não fazem nada mais além do combinado. Nada mais além do combinado. Então, até a seriedade com que você leva, por exemplo, um contrato de trabalho tem que ser outra. Então, não tem outro caminho a não ser a modernização dessas práticas de departamento pessoal e de recursos humanos. Valquênia e Felipe. Valquênia, veja bem, hoje a gente sabe que o supermercado, grande parte, né, trabalha de domingo a domingo. Esse trabalhar de domingo a domingo, isso dificulta, né? Ou seja, faz com que realmente seja escassa essa mão de obra para a gente? Com certeza. E eu acho que o setor do supermercado é um setor que mais sofre justamente por conta dessa carga horária. Dessa carga horária, a gestão de escalas, não é mesmo, Felipe? Isso. Então, o Felipe sabe muito bem disso, o que ele passou para poder recrutar funcionários com relação a escalas. Porque muitas vezes se contrata um funcionário e eles vêm com condições de horários. Ah, não, fechamento não posso, só posso abertura. Não é mesmo, Felipe? Isso.
E como a doutora Janaína estava falando, né, é uma dificuldade muito grande mesmo da gente achar pessoas qualificadas para trabalhar junto conosco. Eu acho que essa geração Z é uma geração que não quer assumir uma responsabilidade. É onde a gente está achando muita dificuldade. Às vezes a gente encontra as pessoas para trabalhar, mas quando coloca dentro do mercado do trabalho, a gente vê que aquelas pessoas Lá é domingo a domingo, Felipe? É domingo a domingo, só a loja de Lagoa Seca. Pocinhos e Puxinanã, a gente só abre até o sábado. Até o sábado. Né? O jeito, Felipe, é treinar. Isso. Achar pronto, com experiência, não vai achar. Isso. E isso é o que a gente está procurando fazer, né? Porque até os prontos, hoje, está trazendo dificuldade para a gente entrar dentro do mercado, para que entrega aquilo. E a gente preza muito pelo atendimento de excelência. E para trazer essas pessoas qualificadas, para trazer esse atendimento de excelência para dentro da nossa empresa, hoje está sendo muito difícil. A gente é uma empresa que hoje a gente tem 28 anos de mercado e a gente acredita muito nas pessoas que estão dentro da empresa. Então, se a gente levanta uma liderança, a gente vai levantar a liderança de dentro da nossa empresa. A gente vai buscar em última instância lá fora. Mas até trazendo essa qualificação, esse diferencial, a gente está tendo essa dificuldade, sim, de encontrar pessoas qualificadas para estar trabalhando dentro da nossa empresa hoje. Ô, Janaína, não sei se você escuta do empresário a questão do programa social do governo, né? O Bolsa Família. Isso. Todo né? dia. Que às vezes, assim, o colaborador, ele pensa, se eu não quer ser registrado. Se assinar minha carteira, eu vou perder 600 de cara e às vezes mais 200 por cada menino, né? Se eu não me engano, assim. Então, tem família que arrecada quase o salário que ele ia ganhar na tua loja, né? Isso. Sem trabalhar. E aí, Janaína, tem essa experiência? Tu vive isso com... Vivo em todo o país. É muito forte isso no extremo sul e no nordeste, na parte mais remota. E não tem jeito. Primeiro que não tem saída pela tangente. Tem que registrar o funcionário. Isso. Tem que registrar o funcionário. Porque eles fazem isso e eles depois colocam na justiça. Nós vemos essas ações na justiça dessas pessoas que têm benefícios e que não querem registrar e depois colocar a empresa na justiça pedindo tempo de registro todos os dias. Todos os dias. E assim, a saída é você, primeiro, conscientizar, não ceder a isso. Se todos os empresários, ninguém cedesse a isso, o funcionário não ia ter onde fazer isso. Então, tem que ter uma conscientização para que não haja trabalho sem carteira assinada, porque depois ele sai caro demais no judiciário, sai muito caro. E ainda, além de você pagar as parcelas rescisórias, as parcelas de um vínculo de emprego que você, em tese, economizou, a maioria do judiciário ainda dá dano moral pela falta de assinatura na carteira. Então, não vale a pena. E você pegar essa mão de obra, oferecer simplesmente um salário seco, sem essa perspectiva de futuro, realmente ninguém vai querer mais trocar o certo pelo duvidoso. Então, não se troca o certo pelo duvidoso. Por isso é que eu volto à primeira fala da questão desse problema geracional, que também se aplica para isso aí, de você ter uma perspectiva de futuro para esse funcionário, para ele enxergar que ele consegue crescer, que ele consegue ganhar mais, que ele não vai ficar ali, entrou no supermercado, a sensação que o funcionário tem é essa, entrou no supermercado, morreu com aquele salário, vai ganhar aquilo pro resto da vida. Se ele não vê uma perspectiva de crescimento, ele simplesmente não vai. Muito bem, então vamos falar agora de contrato de trabalho. Né? Eu estava dizendo a Janaína antes de a gente entrar aqui no estúdio, né, que eu fui gerente de supermercado. Né? E aquele período, né, que a gente tem quase não é ociosidade, né, mas a gente tem uma queda no movimento. E a gente costuma utilizar o funcionário para múltiplas funções. Né? E, Janaína, o que é que você pensa disso? Qual os problemas que o empresário terá a enfrentar com isso? Né? Se existe um risco, né, trabalhista nisso aí, e o que é que o senhor orienta nesse sentido aí? O que eu sempre digo é que o fato de você colocar um funcionário multifunções não significa dizer que ele vai quicar dentro da loja, que ele vai passar por todos os setores e vai fazer de tudo. Primeiro, vocês trabalharam, você é supermercadista, você trabalhou dentro do supermercado, você sabe que você só tem um trabalho bem feito dentro do supermercado se você treina tecnicamente a equipe. Se você tem profissionais que fazem de tudo um pouco, eles fazem nada de tudo. Ele não é um profissional capacitado.
Então, você tem que pensar a estrutura lógica da sua operação para que aquele funcionário ocupe a função dele e ocupe também outras atividades que pertencem tradicionalmente a outras funções, mas que seja uma coisa organizada. E não, hoje tu vai para cá, hoje tu vai para lá, hoje... Isso dá desvio de função. Mas quando você junta funções, você junta atividades, você pensa, olha, em tantos dias da semana, esse funcionário vai fazer aquilo a mais, porque ele tem ociosidade no horário dele, ou até mesmo durante o dia. Passa o dia, a operadora de... Exemplo clássico. A operadora de casa já vai fazer reposição. Tem problema? Não tem problema fazer isso. Desde que você combine antecipadamente e que efetivamente o que você combinou seja o que acontece no dia a dia. As grandes redes, você pensa que as grandes redes fazem tudo certinho, que não está errada. Eu aprendi a advogar advogando para a grande rede. Eu trabalhei no jurídico do Extra Supermercado. E aí eu via tudo de errado que era feito por lá, tudo que bombava na justiça, e aplicava para os pequenos e médios supermercadistas. Então, eu não estou tirando isso do além, estou tirando isso de algum lugar. E eles perdiam todas as ações porque eles colocavam lá, operador de loja. Aí colocava no operador de loja, descrição da função, tudo. Mas o cara não estava lá, o cara estava lá no açougue, o cara estava nos frios, ele estava especificamente em lugares específicos da loja. Então, aquele contrato de trabalho não equivalia à realidade do que acontecia na prática. Então, o que o juiz fazia para o contrato? Serve para nada. Agora, quando você faz um contrato em que aquela realidade que você combinou seja exatamente igual ao que está escrito no contrato, e o que você vai fazer eventualmente seja realmente eventual, porque o que é eventual não vira acúmulo ou desvio de função, é eventual. Mas o que você coloca dentro do contrato de trabalho corresponde àquela realidade que você vai fazer ali no cotidiano, isso não traz desvio ou acúmulo de função. Ah, Janaína, mas o nome da função é diferente do que está lá. A CBO, vocês adoram CBO, né? A CBO não é a mesma. A CBO é só exemplificativa. Está na lei isso. Então, você coloca a CBO e coloca a descrição acrescentando as coisas que você vai efetivamente fazer, que você vai trabalhar. Claro que aí você tem que ter atenção à Convenção Coletiva de Trabalho, a leis municipais, a gente trabalha em ramo alimentício, a legislação de natureza sanitária. Você tem uma série de coisas que você não pode sair colocando simplesmente qualquer função. Tem coisas que são incompatíveis entre si. E aí você não pode, de antemão, colocar. Mas é um problema que, inclusive, nessa geração, está muito mais agravado. Porque eles não querem mais. Quando eu publico um vídeo falando sobre isso, é uma chuva de funcionário dizendo que multifunção é escravizar o funcionário. E não tem nada a ver. Está fazendo dentro do seu horário de trabalho, está tudo bem. E aí você consegue, com um bom contrato de trabalho, já deixar claro, inclusive para essa geração, o que efetivamente é função dele fazer. E aí, Valquênia, a gente tem dado essa qualidade no contrato de trabalho? Sim, sim. A prova disso é o feirão, que eles têm um contrato específico para a realidade deles, né? Então, eu acho que a importância que fui eu que fiz, inclusive. Então, eu acho importante o fato do empregado ler o que a empresa espera dele, né? E quem sabe ali dizer, quero ou não quero. A questão do CBO, eu achei muito interessante a senhora falar. Desculpa, senhora. Mas quem reclama muito é o próprio empregado. Diz, fui contratado por isso e na carteira digital está isso. Então, eles querem exatamente do jeito como eles foram contratados. Mas a CBO que você coloca no contrato de trabalho tem que ser exatamente igual à do E-Social. Você não pode colocar diferente. A do E-Social, tem mas que ser só igual. que... exatamente. Só que, às vezes, a descrição do cargo está um pouco diferente do CBO. Aí eles ficam questionando justamente isso. E a CBO não é vinculativa, não gera direito adquirido. Tudo que eu estou falando está escrito na lei. E aí, Felipe, alguma dificuldade nisso aí, contrato de trabalho? É uma das maiores dificuldades, né? Realmente, a doutora Janaína nos ajudou muito nessa parte da formalização do contrato. Ela trouxe uma base para a gente e a gente é extremamente grato por tudo isso.
E mesmo a gente trazendo a clareza para as pessoas, eu acho que mais na frente eles esquecem tudo e chega e faz, estou tendo desvio de função, como a doutora Janaína está dizendo. Mas é sempre a gente trazendo a clareza para essa pessoa, que não é algo que é corretivo, é constante, é algo que é uma exceção de a gente estar trabalhando com essas pessoas em um outro lugar, outra função. Então, o que não pode gerar é você ter uma constância nisso, né, doutora? Isso. E aí, tu tem um documento para tu apontar e falar, Isso. a verdade que a gente combinou foi isso aqui, ó. Tá aqui no papel. Tá, você não assinou isso aqui? A gente não combinou isso aqui? E assim, tem uma prática que eu costumo dizer sempre, não basta você só ter o contrato de trabalho. O RH, na hora que vai fazer a contratação, que vai fazer a admissão, precisa fazer a leitura do contrato de trabalho com o funcionário, explicar. São boas práticas que a gente traz das grandes empresas, mas e funcionam muito bem, são perfeitamente adaptáveis ao pequeno e médio varejo. Como, por exemplo, um onboarding, você trazer o funcionário, você fazer o treinamento das primeiras atividades dele, das coisas básicas do que ele vai fazer, apresentar a empresa, apresentar o contrato de trabalho dele e apresentar a forma com que ele vai trabalhar. O seu cotidiano vai acontecer isso, isso e isso. Eventualmente vai acontecer isso, isso e isso. De uma forma mais espaçada, vai acontecer isso, isso e isso. Ok? Ok, está tudo aqui no seu contrato de trabalho. O funcionário se sente respeitado quando ele tem essa seriedade. Ele sente que ele está trabalhando numa empresa organizada. Muito bem. E, Janaína, eu vejo que o seu trabalho é muito na questão da prevenção, né? Na gestão do risco, né? Trabalhista. Né? Ou seja, deixar a empresa em compliance, né? Que deixa o empresário, né, despreocupado. O que eu sempre digo ao empresário é que a tua preocupação tem que ser de comprar e vender bem. Né? Essa parte de gestão é conosco. Não tem que estar preocupado se a obrigação foi disso e aquilo. Não tem. Né? E um trabalho como esse é um trabalho de gestão do risco, né? Que trabalha de prevenção, para deixar a empresa em compliance, né? Tudo em conformidade. Tem um ponto também que muito nos preocupa, né? Que é um desafio nosso, é a questão dos atestados. A gente não sabe, às vezes, quanto o atestado é, né, idôneo ou não é. Né? E isso, né, tem dado uma repercussão grande dentro dos empresários. Porque, às vezes, o colaborador ele apresenta um atestado, antes de terminar um, ele já apresenta outro. Né? Tem algo que a gente possa trabalhar isso para verificar, né, a legalidade ou a validade, né, se você pode dizer isso, do atestado? Tem sim. A empresa ela tem o direito, não é um favor, não é uma ofensa ao funcionário, não é extrapolação dos direitos. Ela tem o direito de entrar em contato com a unidade médica que expediu o atestado médico e verificar a legalidade daquele atestado médico, verificar se realmente foi emitido ali mesmo, se o funcionário realmente esteve lá, se aquele médico realmente atendeu lá. A empresa não vai poder pedir relatório médico daquele atestado médico para aceitar o atestado. Mas a verificação da idoneidade do atestado, inclusive eu recomendo que façam de todos os atestados. Porque tem muitos que são uma falsificação assim tão boa que vocês não têm noção. Sim. Ô, Janaína, Walker, uma situação que poderá ocorrer, vamos dizer que o colaborador está com as férias para dobrar, vamos dizer, né? Há uma situação que você vai segurando o colaborador, né, Felipe, pela necessidade da empresa, e de repente ele entra com um atestado de 90 dias. Né? Então, quando terminar o atestado, as férias estão vencidas. E aí? E aí ele recebe as férias assim que ele volta. Não tem a questão de dobrar, médico. não. Não Fica tem a questão pausado. de dobrar. Fica pausado. Pausado. Se ele entrar, se você não deixou passar o prazo, se ainda está dentro do período concessivo das férias, ela fica pausada e quando ele retorna, as férias novamente voltam a rodar. Vamos para outro assunto aqui, né? Que trata aí, né? A questão da fofoca, do assédio, né? Empresas grandes, supermercados grandes, acontece muito, né? E no pequeno também. Pequeno Então, também. bastou juntar gente, tem Juntar 5 fofoca. Que a gente pessoas. chama de rádio peão, né? Rádio peão. No meu tempo era rádio peão, né? Trabalhei em O meu obra. também. Rádio peão. Então, assim, em que momento a gestão deve interferir nisso, de
de buscar a verdade, né? De resolver isso, né? Como é que ela deve se portar diante disso? E até em que ponto adverti-lo, né? adverti-lo, né? Primeiro de tudo, isso já está nos nossos contratos de trabalho. Só não está nos clientes que não querem, mas a gente já coloca em todos os contratos de trabalho cláusula trazendo esse tipo de prevenção, porque a prevenção tem que começar na base, no contrato. Você já tem que, na entrada, mostrar para o funcionário que aquilo não é um comportamento admitível dentro da empresa. E no cotidiano, quando aquilo acontece, é dever da empresa intervir logo de primeira mão. Porque se aquele funcionário se sente prejudicado, se ele tem qualquer tipo de dano, qualquer tipo de problema, a responsabilidade é da empresa. A responsabilidade, quem paga o preço é sempre a empresa. Então, eu vou dar como exemplo o meu escritório. O meu escritório tem essa cláusula no contrato. Quando a gente vê qualquer dissaborzinho, fofoquinha entre um e outro, a gente chama individualmente cada um deles, senta, conversa. Se for alguma coisa que um esteja causando, recebe advertência e a gente não tolera esse tipo de comportamento. Você já viveu uma situação, né, saindo da fofoca, que também é algo que nos preocupa, a questão do assédio? Porque hoje o assédio não é só o ato em si, né? Mas existe certas situações. Você fala do moral ou do sexual? Vamos falar do sexual. Assédio sexual. Assédio sexual a gente enfrenta bastante. A gente hoje cuida de mais de 800 CNPJs. E a gente pega pelo menos uns 2 ou 3 desses por semana. Então, é um volume grande de assédio. A questão é que hoje as mulheres, com essa conscientização que a nova lei trouxe, tudo, elas têm mais consciência do que é assédio. Porque assédio não é só chegar às vias de fato. Até aquelas palavras mais... aqueles galanteios mais arrojados, digamos assim, isso é assédio sexual. Entra como, inclusive, importunação sexual. E é, sim, passível de justa causa. E não precisa ter feito uma vez só, não. Pode ter sido feito uma vez só, se for grave o suficiente, chega à justa causa. E uma coisa que é importante falar é que tem que ser realmente apurado pela empresa. Porque, mais uma vez, a responsabilidade é objetiva da empresa. Se, por acaso, a empresa não faz a apuração, depois, a penalidade que ela sofre na Justiça do Trabalho é bem maior. Então, assim, tudo isso a gente faz na consultoria preventiva, atuando no cotidiano com os empresários. Porque marca a data para acontecer isso, marca a hora para acontecer isso. Você está lá do nada, você surge uma intercorrência dessa. Você vai querer estar assistido por uma equipe que saiba como fazer uma apuração, como fazer uma sindicância, como formar prova. Porque a maior dificuldade hoje do varejista sobre isso é fazer prova daquela situação. Então, precisa ter gente capacitada para fazer essa prova, para poder aplicar a punição da forma devida. Felipe, tem havido alguma situação dessa, Felipe? Não. Não existe dificuldade com relação a isso, não, né? Acho que faz um trabalho muito bom na questão da prevenção. Admissão do funcionário. Mas né? vocês fazem contabilidade, o jurídico é o jurídico. Isso. Não mistura as estações. Porque ele, na parte jurídica, tem que tomar as cautelas justamente disso que eu sei que ele já toma. E a importância da contabilidade nessa hora é justamente a agilidade no apoio dessas punições. Quando você tem uma contabilidade com um departamento pessoal que entende aquilo ali, que sabe o que é uma justa causa, que sabe o que é fundamental para o trabalho. Fundamental. Isso é até você controlar, né? A parte de como você trata, de eu chamar meu amor, que é muito normal aqui no Nordeste, do pessoal, meu amor, isso. E você ir cortando a tempo de que aconteça algo maior, né? Então, assim, vai prevenindo que isso aconteça, trazendo a realidade de tudo isso para as pessoas também, os colaboradores, né? Existe agora a questão do gênero, né? Aquelas pessoas com opção sexual, né? E nesse trabalho de fofoca também, né? Existe a situação de brincadeira, né? Que esses tipos de pessoas, que eles são muito sensíveis a isso, né? Não entende não, né? Às vezes o cara faz até por falta de respeito, né? Como é essa experiência nesse sentido, Janaína, na questão do gênero,
essas pessoas, né, consideradas não, elas são, né, e a gente deve aceitar e respeitar, uma posição deles, né. Na gestão de supermercado, isso tem repercutido em algumas situações de desafio? Tem, especialmente com os donos. Porque os donos normalmente são muito tradicionalistas, é muito difícil deles aceitarem determinadas atitudes novas, essas coisas novas. Então, a gente tem tido algumas dificuldades, especialmente de romper essa mentalidade, como, por exemplo, não fazer diferenciação na hora da admissão, não tratar realmente, tem um problema de nome social, a gente já teve esse problema. Autodenominação, né? Autodenominação, e aí colocar em crachá, aí não é social, não vai, mas tem que ir, não é social, não vai, mas no ponto tem que ir, onde vai aparecer para as outras pessoas, tem que ir, é um problema. E é como a gente fala, né? É como você falou maravilhosamente bem, não tem que aceitar, eles são o que são e a gente não tem o que falar, a gente não tem... E como empregador, a gente só tem que manter um ambiente de trabalho tranquilo, para que isso não vire uma questão, não vire alvo de fofoca, não vire alvo de determinada chacotazinha no ambiente de trabalho. Sim. Porque isso, o dono enfrenta todas as consequências em relação a isso. Achar que ele, né, a capacidade dele é menor do que a nossa, né? Não é competente naquilo, ou a capacidade mesmo de fazer um bom trabalho, né? Mas também, né, a gente está falando, né, não só para empresários, mas também colaboradores, né, que devem estar assistindo nosso podcast, mas eles também se aceitar, né? Na hora da entrevista, eles se declararem realmente. Mas ele, né, não tem obrigação de se declarar, ele não precisa falar sobre isso. Hoje em dia, você não precisa nem dizer na entrevista que você tem filho, nem que você é casado. Não pode perguntar mais essas coisas. E é justamente esse tipo de pergunta, por isso que eu falo da conscientização, esse tipo de pergunta numa entrevista de emprego, hoje em dia tem gerado problema com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho tem ido em cima das empresas que fazem esse tipo de prática, porque, acredite, todo mundo tem um celular gravando. Tem muita gente que vai para a entrevista na maldade. Na maldade. E grava mesmo. E hoje em dia você só precisa de uma denúnciazinha, uma gravaçãozinha e acabou. E eu digo que o Ministério Público do Trabalho dói bem mais do que a Justiça do Trabalho, viu? Total. Eu acho interessante que Janaína falou com relação à empresa intervir em qualquer chacota que houver, porque senão sobra para a empresa. Então, com a punição, com a advertência, em tudo que ocorrer nesse sentido de chacota, não é isso? Perfeito. Isso também, Janaína, está muito ligado a vamos dizer assim, a questão do código de ética, o código que a gente chama... Interno. Hã? O regimento interno. Regimento interno, isso. Regimento interno. Está muito ligado a isso. Eu acho que o regimento interno pode ajudar nisso. Com certeza. E não digo nem só o regimento interno. Você pode fazer tudo pelo contrato de trabalho. Eu digo que uma empresa, para ter um regulamento interno, ela precisa ter uma maturidade em termos de organização das suas regras muito bem desenvolvida. Eu já publiquei alguns vídeos, inclusive, sobre o Walmart, que teve o seu regulamento interno derrubado em cadeia, de dezenas de ações que foram parar no TST, e o TST mantendo todos, porque ele não aplicava o regulamento interno de forma completa. Então, se você não aplica uma parte, você mata o documento. Ou o juiz vai e te obriga, no caso, como algumas regras eram para favorecer o funcionário, o tribunal ia lá e obrigava eles a cumprir a regra que estava lá escrita. Então ele só seguia o contrato que convinha para ele. Exato. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito cuidado com regras. E eu vou na contramão da advocacia de uma forma geral. Primeiro, que eu não gosto de processo. Meu papel é economizar o dinheiro do dono da empresa fazendo prevenção. E segundo, eu falo que eu não vendo regulamento interno para qualquer pessoa. Você pode chegar lá no escritório e me dar a tinta que for. Se você não estiver pronto para fazer um regulamento interno, eu não vou te vender. Porque você vai ter e você vai ter problema. Porque você não vai aplicar. Eu digo que não é um carrinho de supermercado, que é assim que eles fazem, né?
chega... Ai, vamos supor colocar tal regra. Não, essa regra aqui é legal, ó. Isso aqui vai dar bom. Isso aqui, se começarem a fazer isso aqui, vai ser show. Só que uma regra, para ela ser incorporada dentro de uma organização, ela precisa de um tempo. Você precisa passar um tempo operando aquela regra e ela fazendo sentido dentro da sua empresa. Então, se você coloca a regra e você não cumpre a sua própria regra, por isso é que eu não vendo. Não vou vender engodo. Vamos vender um negócio que dá certo. Mas, Janaína, fala para aquele empresário que olhou o seu contrato de trabalho, né, disse, "Ih, vou ver aqui o que é que Janaína pode me oferecer, né, em termos de melhorar esse contrato de trabalho." Ele pode fazer uma adenda a esse contrato de trabalho? Pode fazer adendo. Inclusive, a gente faz adendo para os clientes o tempo todo. Sai uma mudança nova na legislação, sai uma decisão, uma jurisprudência nova. A gente automaticamente informa os clientes, olha, saiu isso aqui, a gente precisa fazer um aditivo de contrato. E a gente faz os aditivos de contrato. É muito comum a gente fazer aditivo de contrato também para quem chega novo lá no escritório. Chegou lá no escritório, tem seus contratos de trabalho padrão. Eu até digo, falei, gente, paga o dinheiro da contabilidade, usa a contabilidade para fazer contabilidade, faz o negócio bem, pega outra coisa que não é da contabilidade e não faz com quem é de direito. Aí pega aqueles contrato modelo, né? De sistema, dos sistemas de vocês. Já vem pronto. Que já vem pronto. Tudo igual para todo mundo. E aí pega aqueles modelos. Janaína, dá para refazer aquilo ali? Dá. Não dá para refazer 100%. Porque tem algumas regras em direito do trabalho que, se você não combinar na entrada do funcionário, depois você não vai poder colocar elas. As mais fundamentais, as que mexem nos direitos mais básicos do funcionário, você não pode colocar depois. Mas... e é uma minoria, que faz um estrago bom. Mas a maioria, as regras comportamentais, as regras que fazem você conseguir operar um ambiente de trabalho saudável, você consegue colocar tranquilamente. Bacana. Vamos falar agora de justa causa. Ai, adoro. A gente depara com algumas situações, Janaína. Eu já... Como gerente de supermercado que fui, eu já deparei com algumas situações de desvio, vamos dizer, roubo, furto, né? Falsificações, né? De repente, o colaborador ligado ao TI, né? Baixou o fiado da família. Enfim, algumas situações que a gente pode, né? Tratar como justa causa, né? Mas, às vezes, né? Eu não tenho as provas necessárias para isso, né? E às vezes o empresário vem falar comigo sobre isso, né? Eu podia falar com você. E eu digo, e a questão tem prova, né, suficiente para isso? Se não, entra num acordo, né, e faz. E qual a orientação que você dá sobre isso? Justa causa. E até que ponto essa prova é válida? Né? Isso. Procure um advogado experiente e competente na situação para que ele faça a avaliação do que você tem na hora. Se vocês seguirem esse conselho, vocês não terão problema nenhum. Ah, Janaína, é muito caro contratar advogado. Sai mais barato mandar o funcionário embora pagando tudo. Será? Será mesmo? E o ambiente de trabalho? Porque quando você tem um funcionário roubando, você é igual a mulher traída, né? Você é o último a saber. Todo mundo já sabe. Então, se você manda embora aquele funcionário pagando tudo, surpresa. Surpresa. Os outros vão olhar e vão achar, aqui é fácil roubar. Você cria uma legião de ladrão. Se é que você, sem uma sindicância, você não vai descobrir, sem você investigar a fundo, se é que você não está pegando todos os envolvidos. Porque dificilmente é uma pessoa só. Uhum. Normalmente é uma quadrilhazinha ou uma quadrilhazona. A gente já mandou numa apuração dessa, vou contar um caso, posso contar um caso pequenininho? Pode. A gente descobriu uma funcionária do departamento pessoal de um supermercado que tinha acabado de ser promovida para essa função, pediu demissão. E a gente recebe todas as cartas de demissão para a gente avaliar se juridicamente ela está corretinha. Quando nossa gerente do atendimento pegou e olhou e falou, a fulana acabou de entrar, tá tão bem na função, tá... Não é possível. Gerou estranheza. Pois é. Aí a gente orientou o dono, falou, vamos fazer uma entrevista demissional com ela?
E aí a gente vê o que está acontecendo. E aí ele topou. E aí, obviamente, nosso pessoal participou da entrevista. Quando participou da entrevista que a gente apertou, ela contou que tinha gente roubando na frente de loja. E que ela não queria ser X9, ela não queria entregar, e que aí ela ia pedir demissão por causa disso. E aí a gente apertou e começou a investigação. Dessa investigação, foram 18. Era uma 18. Levou 2 meses de investigação no nosso escritório fazendo. Quando terminou, quem estava na frente de loja eram os donos, parentes do dono. Eu falei, é melhor tu operar sozinho, enquanto tu não contrata gente nova, do que com ladrão aí te roubando. Mas é bastante peculiar. E, assim, esse é um exemplo clássico de que uma sindicância pode levar a descobrir muito mais. Você fazer uma investigação, você formar a prova, porque muitas vezes você tem só um vídeo não necessariamente vai ser suficiente para fazer a prova. A gente pega vídeo, a gente ouve as pessoas, e ouve tipo Scotland Yard, a gente ouve apertando. Só não confessa pra gente quem é psicopata. Uma investigação. Os que não são psicopatas, confessam. E aí a gente vai a fundo na situação. Então você faz tudo de uma forma para ficar tudo documentado para formar a prova, e o judiciário aceita esse tipo de prova. Então, até quando não houve a aplicação da justa causa, essa sindicância é importante para você documentar os passos que aconteceram. Recentemente, eu tenho dezenas de exemplos, mas recentemente a gente pegou um caso em que a funcionária entrou na justiça contra a empresa pedindo assédio moral por causa do gerente, e a gente já tinha recebido a denúncia da funcionária enquanto estava trabalhando, fez a investigação inteira, tinha toda a investigação, e ficou comprovado de que o cara não fez aquilo. Então, a gente não aplicou a justa causa. Então, para a gente se defender no processo trabalhista dela, a gente usou a sindicância que a gente tinha feito, ó. Você falou assédio moral, né? Então, o assédio moral ele pode não só vir do dono do supermercado, do empresário, que, né, tem pouco acesso, dependendo do nível de loja, tem pouco acesso aos colaboradores, mas pode vir de um supervisor, de um gerente que você falou. Um colega igual, um repositor com um repositor. É mesmo. A Olha fofoca só. que um repositor faz com o outro. Que gera um problemão, que gera aquela coisinha, aquele sabor, aquele isolamento que um coleguinha de trabalho faz com o outro. Isso tudo é assédio moral. Isso tudo é assédio moral. Então, o assédio ele pode ser linear ou pode ser horizontal. Então, vertical. Obrigada. Pode ser vertical. É porque mulher, eu não sei direita e esquerda e não sei horizontal e vertical. É TDAH. Eu também. Que bom. Duas. Então, você pode ter em qualquer das direções. E é sempre... E adivinha quem paga a conta? A empresa, né? E adivinha quem paga a conta? É a empresa. Por isso que o empresário tem que ter realmente suporte jurídico e tem que ter um suporte de uma contabilidade boa, tem que ter os suportes que dão robustez à proteção da empresa. Você, hoje em dia, tem uma empresa, já cresceu um pouquinho mais, tem que fazer um RH interno. Não tem, ou então ter uma excelente empresa de RH para fazer as coisas. E tem lei, inclusive, que prevê a obrigatoriedade de treinamento preventivo contra assédio moral e assédio sexual. Bacana. A partir de 50 funcionários já é obrigatório, por lei, paga multa se não fizer. Bacana. Então, já dizia um professor meu, quem sabe mais, paga menos, né? Então, acaba que está assistindo esse podcast, com certeza vai pagar menos, né? Que está adquirindo muito conhecimento aqui com Janaína, com Valquena e com Felipe. E como Janaína diz, né? É melhor saber por mim Do que pelo juiz. Quando a gente vai fazer uma auditoria no supermercado, ou no varejo em si, diz, é melhor que eu saiba antes que o físico chegue. Exatamente. É melhor a gente encontrar umas situações aqui. Se toda empresa aqui. bem soubesse, contratava uma auditoria tributária para poder fazer realmente isso. Porque depois que recebe a cartinha, é difícil. Janaína, eu posso fazer uma homologação de uma rescisão junto ao sindicato?
Pode, mas para que você vai fazer? Se é para falar com Deus, fala logo com o cara grande, fala logo com o juiz. Vamos dizer que haja um acordo entre o funcionário, né? Faça Um no acordo. judiciário, não faça no sindicato. Já vi vários acordos no sindicato caírem. Não tem força homologatória de dar quitação total da relação. Isso você só consegue, e em alguns casos, no judiciário. Janaína, e uma funcionária que está grávida, ela pede demissão e a empresa acha melhor homologar no sindicato para dar uma certa segurança. Aí Dá eu vou te certo perguntar. ou judiciário? Seria maravilhoso se os sindicatos homologassem, mas eles não homologam. Dá uma trabalheira, porque você tem que ir no sindicato, fazer o procedimento no sindicato, como se o sindicato fosse homologar, para depois ir para o judiciário, finalmente, para homologar aquilo ali. Janaína, precisa de tudo isso? Precisa. Se tu não fizer ela botar na justiça, ela ainda vai levar tudo. Tudo. Bacana. Qual a sua opinião, Janaína, né, sobre pejotização? Então, em algumas situações, em algumas regiões, o pessoal está constituindo uma empresa MEI, Sim. né, e levando os funcionários para... Isso já MEI chegou não, aqui. eu sou Eu tô Simples pensando que isso é Nacional, só lá né? no sul, Sim. porque no sul tá na moda, né? É. Então, aqui também está, né? Prestação de Né? serviço. Botar um isso. gerente, tudo de prestador de serviço. Sim. Aí E aí? o cara chega todos os dias no mesmo horário, tem obrigação disso, obrigação daquilo. Obrigação de empregado, normal. tem todas as obrigações de empregado, recebe remuneração, não pode mandar ninguém no lugar dele, tu vai dizer que esse negócio desse é PJ. O nome disso é funcionário, está escrito na CLT. Se tem todos esses requisitos que a gente acabou de falar, não tem como ser PJ. É funcionário. E se você trata como funcionário, ou se você trata como funcionário uma pessoa que é PJ, ele entra na justiça, faz prova de todos esses requisitos e você paga em cima daquele salário alto que você colocou, porque você bota o salário alto para poder atrair a mão de obra, você paga todos os encargos trabalhistas e multas previstas. Então, sinceramente... Ah, Janaína, você publicou um vídeo dizendo que a pejotização está sendo aceita pelo STF. Sim, publiquei. Mas prestem atenção que era uma arquiteta com formação superior. O STF tem batido muito nas pessoas que têm formação superior que trabalham como profissional liberal. A coisa é tão difícil que eu, dentro do meu escritório, eu registro todos os advogados. Todos os meus advogados são registrados. Se fosse simples, eu metia um contrato PJ e vamos ser felizes, não é não? Mas se eu não estou arriscando, coisa boa não vem por aí, né? Felipe, alguma pergunta aí para Janaína? Ou para a Valquene, ou para mim? Eu acho que tá todas as perguntas esclarecidas, né? Todas as dúvidas. Uma das dúvidas que eu tinha é sobre essa parte PJ, né? Que eu vejo que algumas empresas estão trabalhando nessa linha, mas ela deixou bem claro aí do que é. A gente não tem, viu, Janaína? Só para A gente ficar é todos claro. colaboradores. A gente preza muito pela a satisfação dos nossos colaboradores e realmente preza para chegar e trabalhar, mesmo no período de experiências, como a gente estava falando na Josival aqui, algumas empresas prezam para período de experiência depois que assina. Não, a gente preza do início para que realmente a gente esteja todo acobertado, todo amarradozinho, para que a gente seja uma empresa realmente correta e uma empresa que o colaborador ele tenha gosto de trabalhar nessa empresa e saiba que a gente valoriza realmente o nosso colaborador. Porque se a gente não valorizar ele, como é que a gente vai aplicar aquilo que a gente tanto preza dentro da nossa empresa, que é um atendimento, seja o que for, mas a gente preza muito pela satisfação dele, não só dele, mas dos nossos fornecedores, entregadores, seja quem for. Colocou o pé na nossa empresa, a gente valoriza essas pessoas. E é por isso que você está tendo o sucesso que tem. Você realmente brilha e merece todo o crescimento que você tem e eu sei que vai ter muito ainda. Porque Verdade. romper com essa barreira do colocar o funcionário sempre de escanteio não é para qualquer um. Parabéns. Exato. Obrigado. Valquene, as suas considerações? Só agradecer esse momento. Foi uma honra participar aqui com Janaína, que eu acompanho há muito tempo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Janaína? Gente, fazer errado sai muito mais caro e torna você muito menos competitivo no mercado. Para você trabalhar hoje, você precisa de lucro. E você deixando de assinar carteira de funcionário, você deixando de cumprir os direitos básicos, você não está tendo lucro, você está tendo um lucro maquiado.
Depois que você cresce um pouquinho só, você já vai ver que isso não é uma prática boa. E aí você olha para trás e tem um passivo gigantesco que pode, inclusive, se todo mundo resolver te botar na justiça, e para isso só basta um botar e ganhar, para os outros irem atrás, você pode arriscar perder tudo que você tentou construir. Então, se previnam. Tenham boas contabilidades, tenham um jurídico para fazer prevenção, não para cuidar de processo. O processo já ferrou tudo, já foi consequência. Mas se cerquem de bons parceiros. É importante. Eu vou citar aqui uma frase de um ex-patrão meu, né? Que ele dizia, Josival, o certo que é certo nunca dá errado. Mas o errado que parece certo, lá na frente, dá errado. Então, aproveitar e agradecer a Janaína por esse momento bonito e de repasse, né? De muita informação, né? De conhecimento, né? Eu acredito que os empresários que assistiram esse podcast vão adquirir conhecimento mais ainda, né? E com isso ganhar, né, competitividade e trabalhar a prevenção, né, Felipe? Isso. Então, trabalhar a prevenção. É isso que a gente deseja aos nossos clientes, nossos empresários, né? E convidar eles para assistir esse podcast, né? E nos, né, sinalizar lá o que é que a gente pode contribuir mais ainda, né? Muito obrigado a vocês todos. Obrigada. A gente que agradece, né? Só falar um pouco, né? Desde o início a gente está com o Josival, né? Eu acho que a gente foi um dos primeiros clientes e a gente tem bagagem suficiente para falar do escritório, da contabilidade, da contagem. A gente realmente é um grande profissional. Também a gente conhece também o escritório de Janaína, pessoas qualificadas, pessoas que realmente fecham realmente as brechas e previne algo lá na frente que a gente venha pagar por isso. Então, realmente, quanto mais a gente tiver acobertado e associado com pessoas que estejam contribuindo com o nosso crescimento, melhor é. Às vezes a gente evita de querer ter um gasto a mais ou um gasto a menos, mas esse gasto lá na frente vai contribuir para o seu crescimento, o seu avanço de uma maneira mais correta e mais plena, né? Isso. Muito bem.